pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero ensinar vocês a como analisar o controle de caixa da tua empresa. Se você possui um controle de caixa com todas as entradas e saídas de dinheiro, então chegou a hora de botar o olho no seu relatório e ver aonde você está errando possivelmente e se a sua empresa realmente está sendo lucrativa. Eu vou te ensinar a fazer isso através de um relatório chamado DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Eu vou te ensinar a construir um DRE do absoluto zero no Excel e vou te mostrar o passo a passo para isso e também vou falar sobre a importância desse relatório que é muito utilizado em todas as empresas. Então, bora para o vídeo se você quer entender como funciona a análise desse DRE. Oi pessoal, Ellen aqui, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal criado para ajudar você, que é microempreendedor individual, a sair da caixa, transformar suas finanças e as finanças da tua empresa e ser um meio de sucesso. Então, pessoal, hoje eu vou ensinar nessa aula para vocês como analisar o controle de caixa. Porque nada adianta você controlar o teu dinheiro, colocar tudo na ponta do lápis, se você não vai olhar para esse relatório e entender aonde possivelmente está sendo o seu erro, se a sua empresa realmente está tendo lucratividade ou não. Então, eu vou acessar aqui na tela do meu computador agora uma apresentação em slide e vou mostrar para vocês como construir um DRE no Excel. Bora lá! Bom, pessoal, antes de eu começar a explicar para vocês como funciona o DRE, qual é a forma correta de você utilizar um DRE e analisar, eu quero te falar alguns erros que muitas empresas, muitos empresários acabam tomando dentro da sua empresa. O primeiro dos erros é não analisar o controle de caixa através do DRE. Pode acontecer, por exemplo, de você ficar olhando lá no controle de caixa para onde foi o teu dinheiro e aí fica um pouco confuso. Então, o ideal para você estar analisando o controle de caixa é realmente estruturando um DRE, porque na estrutura do DRE que eu vou te mostrar, que é uma estrutura de DRE gerencial, a gente consegue analisar diversos indicadores importantíssimos para o teu negócio. Então, é importante você estar utilizando esse relatório. Outro erro muito comum, muito frequente, é a terceirização da análise do DRE. Por quê? Porque a responsabilidade de analisar o DRE é exclusivamente do dono da empresa. Mas por que eu acredito muito nisso? Porque o dono da empresa é a pessoa que mais entende qual é o objetivo maior da sua empresa, quais são as suas metas, qual é o lucro que você quer atingir. Então, ninguém melhor do que você para estar olhando para esse relatório com cautela e com atenção. Então, não cometa esse erro, não terceirize a sua análise. Tem muitas empresas que, como elas são muito grandes, o dono da empresa não consegue ficar pagando as contas, né? Porque tem outras coisas mais importantes. Até aí a gente entende também, você pode sim terceirizar e colocar uma pessoa para fazer o pagamento, né? Registrar o pagamento do boleto no banco, receber ou cobrar de clientes, entre outras coisas. Mas a análise, que é olhar para o teu negócio e ver se ele realmente está te trazendo retorno, é uma responsabilidade tua. E eu costumo dizer que não é nem função do dono da empresa, é uma obrigação do dono da empresa conhecer os números da empresa de cabo a rabo na ponta da caneta. Bom, mas o que é um DRE, pessoal? O DRE ele é um relatório que tem por objetivo trazer informações importantes para a tomada de decisões das empresas. Para montar esse demonstrativo, você vai precisar sim ter um controle de caixa. Sem ter um controle de caixa, o teu DRE pode ficar completamente distorcido. Por exemplo, se você não registra tudo aquilo que sai de dinheiro da tua empresa, aqui no DRE a informação vai ficar completamente distorcida e não vai trazer a realidade da tua empresa. Então é importante sim você ter um controle de caixa e depois construir um DRE através desse controle. Quais são os tipos de DRE? Existem os DREs contábeis, que são feitos pelo contador no sistema de contabilidade deles, e tem o DRE gerencial. O DRE gerencial é utilizado mais dentro da tua empresa para a tomada de decisões. E o DRE contábil muitas vezes é entregue para aquelas empresas que possuem contabilidade, é entregue para a Receita Federal. Por que para empresas que possuem contabilidade? Porque o MEI ele não tem contabilidade, não é exigida a contabilidade desse tipo de empresa. Só para quem é ME
lucro presumido, entre outros tipos de empresa, né? Então, o DRE contábil, ele não vai existir no caso do MEI, tá? Porque o MEI não é obrigado a fazer ele. O DRE contábil tem uma característica diferente do DRE gerencial. No contábil, ele tem as informações através do regime de competência. E no DRE gerencial, tem as informações através do regime de caixa, tá? Qual é a diferença entre regime de caixa e regime de competência? Eu vou deixar um card de um vídeo que eu já expliquei sobre isso aqui no canal. Vocês cliquem aqui no card e depois ouçam a explicação, tá? Porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Hoje nós vamos falar e vamos tratar aqui um DRE gerencial totalmente voltado para interno da empresa, para a tomada de decisões do dono da empresa, tá? Então é importante relembrar isso. Gente, como eu falei, as microempresas, que são as EMEs, elas possuem um DRE contábil, né? Elas podem utilizar esse DRE para fazer sua análise e também devem ter o DRE gerencial também. Por quê? Porque na contabilidade, o contador dessas empresas vai só registrar aquilo que tem em nota fiscal. Se você fizer qualquer saída de dinheiro para pagar alguma coisa sem nota fiscal, sem comprovação, o contador não consegue fazer o lançamento lá na contabilidade para comprovar essa saída do dinheiro. Então, ele vai acabar deixando isso de lado. No DRE gerencial, tu vai ter absolutamente todas as informações de saída ou entrada, mesmo que com nota ou sem nota. Porque no gerencial, ele é exclusivamente para você entender se o teu negócio tem lucro ou não. Por isso, essa é a diferença dos DREs, tá? Para quem é MEI, o MEI depende exclusivamente de um DRE gerencial, por não possuir contabilidade. Então, por isso que para o MEI é muito importante estar fazendo um controle de caixa bem detalhado para conseguir fazer um DRE bem detalhado também depois, tá? Qual é o período de análise do DRE? O ideal, pessoal, é que vocês consigam fazer essa análise mensalmente no teu negócio. Porém, se você não conseguir, que tiver muito atropelado, pelo menos tenta a cada 3 meses, porque assim você consegue no trimestre fazer a tua análise, tá? Então, é importante você analisar, quanto mais frequente, melhor a tua análise vai ficar, tá? Qual é a dica aqui? Tente criar um DRE fácil de ser utilizado, de ser criado. Por quê? Porque se você criar um DRE muito difícil, que você precise pegar a informação de 10 relatórios diferentes, você simplesmente vai achar muito difícil e não vai conseguir dar continuidade. Então, é muito importante que você crie um DRE fácil e prático na tua empresa. Eu vou te mostrar depois um fluxo de caixa que eu tenho dentro do meu treinamento MEI Fora da Caixa, e eu disponibilizo essa planilha dentro do curso e ela é bem automatizada. À medida que você vai informando as movimentações no controle de caixa, lá no DRE já vai sendo somado o totalizador. Então é bem bacana que você consiga estar fazendo aí na sua empresa também algo mais rápido e prático para não ficar perdendo tanto tempo na montagem do DRE. Porque o tempo que você precisa dedicar no DRE é mais na análise mesmo, tá? Se você não tem nenhuma planilha, não tem dinheiro para comprar planilha agora, não tem como investir em curso de gestão financeira, então hoje eu vou te ensinar como você faz do zero um DRE bem completinho para você conseguir fazer sua análise, tá? Bom, agora vamos montar o nosso DRE. O que a gente precisa inicialmente, quais informações a gente precisa separar para conseguir montar esse DRE? Primeiro você precisa escolher qual é o período que você vai usar. Esse período nós vamos utilizar tanto para o relatório de despesas quanto para o relatório de receitas, tá? Se você, por exemplo, não tem DRE do ano passado e não tem como fazer ele agora, vamos fazer então desse ano. Pelo menos de início de janeiro até maio, você já consegue ter uma boa visão do teu negócio nesse primeiro, quase fechando um semestre já, né? Então, você consegue ter uma boa visão já de 5 meses aí do ano. Depois que você determina o período que você vai fazer essa análise, você separa o total do faturamento da tua empresa, mais o total das despesas variáveis e fixas, o total de investimentos, total de distribuição de lucros, entre outras coisas. Distribuição de lucros, pessoal. Muitas vezes você pode ter mexido no dinheiro da empresa para pagar alguma coisa pessoal, particular sua. Isso você deve considerar como retirada de lucro, é uma coisa que você antecipou o lucro da sua empresa, tá? Para evitar, até vou deixar uma dica aqui, para evitar que você fique mexendo no dinheiro da empresa, determine um próprio salário para você.
O salário é o que nós chamamos de prolabore. Então, se você tem um prolabore, dificilmente você vai ficar sacando o dinheiro da empresa, a menos que esse prolabore não seja suficiente ou que você não tenha regras aí nas suas despesas e acabe tendo que mexer o tempo todo no dinheiro da empresa. Só que isso não é o ideal, tá? O ideal é que você tenha o prolabore e no final do ano você faça uma retirada de lucro após analisar o seu DRE. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e falar um pouquinho mais sobre isso depois na hora de montar e estruturar esse demonstrativo, tá? Separado todas essas informações, a gente vai lá para a planilha em Excel agora e eu vou te mostrar essa estrutura. Bom, primeira informação então que vocês precisam saber desse DRE aqui, tá? Os valores são completamente ilusórios, não foi tirado de empresa nenhuma, tá? Eu simplesmente joguei os valores aqui para exemplificar. Outra coisa, esse DRE aqui é como se fosse do ano passado, tá? Então é uma análise de um ano todo. Então todas as informações que tem aqui é referente a um ano de certa forma, tá? Outra coisa, aqui as linhas totalizadoras, elas estão em negrito, tá? Então é aquilo que a gente vai considerar de linhas totalizadoras aqui. Todas as em negrito é porque elas possuem um total, ou o total de faturamento, ou o total das despesas e assim por diante. Vamos ver uma por uma agora. Vamos começar então falando do nosso faturamento bruto, tá? O faturamento bruto é tudo aquilo que você vendeu sem descontar descontos concedidos para cliente, custo de mercadoria vendida, comissões, sem descontar nada. É como se fosse um diamante. A gente vai pegar esse diamante bruto, que é a tua receita, vai começar a lapidar ele e o que sobrar no final vai ser o teu lucro, tá? Então, aqui no nosso diamante bruto, nós temos em primeiro lugar o faturamento bruto da empresa. Nesse faturamento bruto, eu separei aqui em duas modalidades: venda por pedido e venda à pronta entrega. Você pode separar como você preferir. Vendas à vista, vendas a prazo, ou venda de brincos, venda de pulseiras, venda de anéis. Dessa forma você consegue esmiuçar melhor o teu faturamento, entender qual está sendo mais relevante sobre o total. Apesar de que para essa informação de qual produto é mais relevante, você pode criar uma curva ABC no Excel também. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo, que eu também já fiz um vídeo falando sobre a curva ABC, tá? Então, aqui é importante você trazer de uma forma que seja bem compreendida para você. Tem empresas também que trabalham com produção de produto e revenda. Também dá para separar aqui também, tá? Bom, nós temos aí um faturamento bruto de R$ 79.627,98. 86% equivale a venda por pedido e 13% equivale à venda de pronta entrega. Esse percentual aqui, pessoal, sempre vai ser com base no total do nosso faturamento, no total de 100%, tá? O faturamento vai ser o 100% e o restante vai ser o quanto a gente gastou desse faturamento para pagar cada uma das nossas despesas ou investimentos. Então, qual vai ser o cálculo aqui? Vocês vão pegar o total de venda por pedido, que é esse azulzinho aqui, 68.963,73, e vai dividir por 79.627. Esse vai ser o percentual. Tá vendo esse cifrão aqui? É para congelar essa célula aqui vermelha, tá? Porque daí quando você puxar para baixo, ele vai continuar se baseando pelo total do faturamento. Então, você pode copiar a fórmula e colar nos outros itens, tá? Beleza, então. Vou colocar aqui um quadradinho para dizer que a gente já finalizou aqui o total da nossa receita. Logo abaixo, a gente vai trazer as despesas variáveis do teu negócio. Por quê? Porque logo em seguida é bom a gente colocar as despesas variáveis para depois conseguir calcular a nossa margem de contribuição. A margem de contribuição, eu vou entrar mais a fundo nela depois e vou ensinar o cálculo para vocês, tá? Mas vamos lá. O que são despesas variáveis, pessoal? São despesas que estão atreladas ao teu faturamento. Se você vender, você vai ter essa despesa. Por exemplo, comissões. Se você paga comissões para um funcionário ou um representante de venda, alguém assim, quando esse representante vender a mercadoria, ele vai ter direito a comissões. Quando ele não vender, ele não vai ter direito a comissões. Então, é uma despesa que só vai existir quando você vender efetivamente, tá?
Além disso, descontos incondicionais. Os descontos incondicionais são aqueles descontos que você negocia com o cliente na hora da venda. Você tem que vender na hora e tem um desconto lá que é incondicional. Você não tem outra condição, sabe, de fazer isso. Você precisa dar o desconto para poder vender. Algo nesse sentido, tá? Se for um desconto que você deu depois que a venda já aconteceu, que, por exemplo, deu problema numa peça e você precisou dar um desconto para o cliente, se chama desconto condicional, tá? Temos também aqui, dentro das despesas variáveis, o valor do custo das mercadorias vendidas, tá? Vamos supor que você vende xícaras, tá? Para vender essa xícara, você comprou do teu fornecedor ela por R$ 15 e você vai vender por 30, digamos, tá? O valor dos R$ 15 tem que constar aqui nos custos de mercadorias vendidas, já considerando, por exemplo, se você tiver algum custo com frete, tá? Então, você já coloca aqui também. Beleza, quanto do meu faturamento eu estou consumindo com despesas variáveis? 35%. 35%, quase 36%, né? É um percentual bem bacana para sua empresa, tá? Não é tão elevado. Se for passar de 50%, já começa a ser mais arriscado para tua empresa, para o teu negócio, continuar trabalhando com uma margem tão baixa, né? De contribuição, tá? Bom, continuando aqui. A margem de contribuição, o que ela é? Ela é a nossa receita bruta, nosso faturamento bruto, menos as despesas variáveis da tua empresa, tá? Essa margem de contribuição, ela significa quanto do meu faturamento sobra para contribuir com as despesas fixas do meu negócio. Essa margem, ela precisa estar pelo menos acima de 50%, tá? Porque senão já começa a ser arriscado. Por que eu falei antes que as despesas variáveis interferem na margem? Porque justamente a margem é o resultado do faturamento menos as despesas variáveis, tá? Então, isso é muito importante você gravar. Quanto mais alto o valor de despesas variáveis, mais baixo será a nossa margem de contribuição. Nesse caso aqui, a margem é de 64%, então tá uma margem bem bacana para contribuir com as nossas despesas fixas, tá? Beleza, nas despesas fixas, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto, cada uma dessas linhas em negrito aqui, que eu falei no início, ela tá fazendo o somatório das linhas abaixo dela, tá? Tem muitas pessoas que confundem e acham que o total vai estar aqui embaixo, que é, na verdade, um costume que a gente tem de colocar a soma de todos os valores abaixo, né? Só que no caso do DRE, ele vai estar acima, porque facilita a tua análise, tá? Sempre acima dos valores. Então, aqui no faturamento também, ó, ele está somando as linhas abaixo da linha totalizadora, tá? O que nós vamos ter em despesas fixas, pessoal? A gente vai ter todas as despesas que ocorrem dentro da tua empresa, independente se você vender ou não. Por exemplo, aluguel, energia elétrica, internet, água, material de expediente, são coisas que é para manutenção da tua sala e que, independente se você vender, você vai ter essa despesa igual, né? Tipo, por exemplo, você não vendeu nada no mês de maio, mas o aluguel você continua pagando, então ela é uma despesa fixa. A energia elétrica, por mais que ela varie todos os meses, de acordo com o teu consumo, mesmo assim você precisa pagar ela mensalmente, certo? Então, por isso que a gente chama de despesa fixa, que é aquilo que independe do teu faturamento você vai ter. Entra aqui também, pessoal, o nosso Prolabore, que eu falei no início que o ideal é que você estipule um salário para si mesmo, porque daí você consegue se policiar mais e não ficar sacando o dinheiro da empresa a qualquer momento. Então, aqui é importante você já colocar o valor do teu Prolabore, tá? Eu coloquei um Prolabore aqui de R$ 2.000, mais ou menos, que é o que eu acredito que seria um Prolabore viável, pelo menos para mim já está suficiente. Mas vamos lá. Além do Prolabore, do aluguel, a gente tem os materiais de expediente, que é papel, caneta, tesoura, lápis, borracha, material de limpeza também pode entrar aqui, ou você pode especificar também. Quanto mais detalhado for a tua despesa fixa, melhor, tá? Quanto mais desmembrado aqui for a descrição das tuas despesas,
melhor para sua análise, para você saber exatamente aonde está sendo gasto o seu dinheiro, tá? A gente tem também aqui o imposto do MEI. O MEI, pessoal, é uma despesa fixa o imposto. Por quê? Porque ele não tem um percentual sobre o faturamento. Se você fosse ME, que é a microempresa, aí sim, né, o percentual vai girar em torno de 11, 12, 14%, dependendo do tipo de atividade e da quantidade de faturamento anual. Então, para ME, sim, tem que ser considerado lá em despesas variáveis. Já para quem é MEI, não há tanto essa necessidade, porque o valor do MEI, da despesa do MEI, é a mesma, né? Todos os meses. Então, a gente pode considerar aqui em pagamento fixo. O meu total de despesas fixas aqui é de 35%. Então, olha só, né? A gente já tem aí um percentual de quase 70% somando as duas, né? Quase não, passa um pouquinho de 70, vai para 71,80 mais ou menos. Ok. Depois das despesas fixas, pessoal, a gente tem o nosso total de investimento, tá? Primeiro, antes dos investimentos, a gente tem uma linha chamada lucro antes dos investimentos. Então, aqui é um lucro que sobrou antes da gente investir em algo que a gente precisou fazer investimento na nossa empresa. Então, aqui a gente vai ter o nosso investimento. O que é investimento, pessoal? É quando você coloca dinheiro em alguma coisa esperando um retorno futuro, né? Quando você bota o dinheiro numa aplicação, numa ação na bolsa de valores, você está esperando um retorno, né? Um lucro que vai gerar no futuro. Então, o investimento é isso, é quando você coloca o dinheiro em alguma coisa e espera um retorno futuro. Eu considerei aqui como investimento a nossa propaganda e publicidade e o nosso marketing. Por quê? Porque esses dois itens aqui, eles são considerados investimento porque é a nossa principal porta de entrada para começar a vender, para conseguir vender e alcançar os nossos clientes. Então, é importante você considerar isso aqui como investimento. E aqui uma outra dica que eu te aconselho a fazer. Pega teu investimento com propaganda e publicidade, com marketing e faz um levantamento de quantas pessoas você conseguiu vender, né? Para quantas pessoas você conseguiu vender através das redes sociais ou daquelas propagandas que você fez em rádios, entre outros lugares que existem, né? Então faz um levantamento disso para você perceber quanto de retorno esse investimento te trouxe. Isso é uma análise também bem bacana para você fazer aí na sua empresa. Faz uma lista de clientes, coloca do lado de onde esse cliente veio, através de qual investimento que você fez, e depois vê se aquilo que você investiu realmente está te trazendo um retorno. E assim você consegue avaliar também qual das plataformas de marketing ou de propaganda você está utilizando e que mais te traz retorno. Então é bacana fazer esse levantamento também, tá? Depois dos nossos investimentos, a gente vai ter a distribuição de lucros e dividendos da nossa empresa. O que são isso, né? O que é isso? Quando você destina o lucro da tua empresa para a retirada de lucros ou para o fundo de reservas da sua empresa. Só deixa eu acrescentar aqui uma linha que ela é bem importante para a gente analisar juntos uma informação que eu quero que vocês avaliem, tá? Essa linha aqui que eu estou colocando é para a gente saber quanto sobrou, tá? Antes de nós fazermos a nossa distribuição. Então, aqui, por exemplo, sobrou os 15 mil. Deixa eu só copiar aqui a fórmula do percentual também. Beleza. Então, olha só, pessoal. Sobrou antes da distribuição 4% de lucro em cima daquilo que você vendeu. É muito pouco essa lucratividade, tá? Você precisa sempre buscar que o teu negócio te traga de retorno, um lucro, pelo menos de 30% para você conseguir ter uma viabilidade em trabalhar com esse negócio. Porque existem outras formas de você estar investindo teu dinheiro e tempo, né? Às vezes a gente destina tanto tempo para nossa empresa e ela acaba não sendo tão lucrativa quanto a gente gostaria. Então aqui é a hora, é o momento de você estar fazendo essa análise, tá? Se você já fez alguma retirada de lucro durante o ano, já vem aqui e já coloca, tá? Na hora você já pega lá no fluxo de caixa da tua empresa e vê se você já retirou, por exemplo, digamos que você retirou 3 mil reais. Então aqui você já fez uma retirada, não tem como você fazer muito mais do que isso, porque senão vai comprometer o capital de giro da tua empresa. Então aqui a gente vai decidir quanto a gente vai colocar
para o fundo de reservas do nosso negócio. O ideal, pessoal, é que a gente coloque pelo menos 10% do faturamento num fundo de reservas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, 10% da nossa receita vai dar 7.962. Vou colocar aqui rapidinho. Tá, deu 9,66. É importante sim colocar um valor para fundo de reserva. Caso alguma coisa aconteça com a tua empresa, algo que você não esperava, o fundo de reservas vai conseguir suportar essa despesa inesperada no teu caixa. Então, o fundo de reservas é muito importante para isso, tá? Então, se você teve uma lucratividade aqui, sempre destine um percentual de pelo menos 10% para o fundo de reserva. O que sobrar depois disso aqui, depois dessa distribuição, a gente vai deixar na nossa empresa para capital de giro a curto prazo, tá? Então, aqui, pessoal, eu também aconselho colocar, se tiver a possibilidade, vou incluir aqui a linha também, investimento na empresa. Se possível, quando tiver caixa, é bom vocês também colocarem aqui um valor para investir no teu negócio. Infelizmente, nesse caso aqui, não deu muito lucro para a gente conseguir investir. A gente vai mexer alguns pauzinhos aqui daqui a pouquinho, só para a gente conseguir fazer alguns ajustes para eu mostrar como funciona aqui para vocês, tá? Beleza, depois que eu distribuir o lucro, então vai sobrar aqui aquilo que fica para capital de giro a curto prazo para a tua empresa. Nesse caso aqui está sobrando 4.966, tá? Qual informação, além dessas aqui, é importante para eu estar analisando a minha empresa também? A gente tem também algo chamado de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quanto você precisa faturar por mês para a tua empresa não ficar no prejuízo. Essa informação é uma das mais importantes e mais utilizadas dentro das empresas. Quando você sabe quanto você precisa faturar por mês, você consegue estipular uma meta com mais convicção daquilo que realmente precisa ser. Nesse caso aqui, então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou apagar aqui o cálculo primeiramente e a gente vai calcular o nosso ponto de equilíbrio anual, tá? A gente vai dar um igual aqui, vai abrir um parênteses, somar as despesas fixas e o nosso investimento. Fecha parênteses e vai dividir pelo percentual da nossa margem de contribuição, tá? Nós vamos ter aqui um ponto de equilíbrio anual de 55.189. Mas para a gente estabelecer uma meta de faturamento mensal, a gente precisa dividir isso por 12, que é a linha aqui abaixo, tá? Eu peguei o total de 55 barra 12, que a gente vai ter o total mensal. Então, o ideal é que essa empresa aqui, se ela fosse real, ela teria que faturar R$ 4.599 por mês para não ficar no prejuízo, tá? Só que o ponto de equilíbrio, ele não é simplesmente, se eu faturar 4.600, eu vou ficar no lucro. Não é bem assim, tá? O ponto de equilíbrio é o 0 a 0. É o momento em que você empatou a tua receita, o teu faturamento, com as tuas despesas. Então, para você ter lucro, você precisa ir muito além do ponto de equilíbrio, tá? Então, o ponto de equilíbrio, ele é o 0 a 0. É o empatado, é um jogo empatado. Quando você passou desse ponto de equilíbrio aqui, você passa a ter uma lucratividade na tua empresa, tá? Então, tenham isso como base, mas estipulem uma meta mais alta que o ponto de equilíbrio, tá bom? Bom, pessoal, em geral, esse é o tipo de DRE que você deve utilizar aí no seu negócio para ter uma boa visão de tomada de decisões, tá? Nesse caso aqui, como sobrou pouco lucro, a gente vai começar a dar uma ajustada em alguns valores, tá? Por exemplo, você fez um levantamento dos clientes que vieram através do teu marketing, da tua publicidade e propaganda. Você avaliou que o custo com rádio não te traz tanto retorno. Então, você vai lá e corta. Digamos que esse rádio custasse R$ 200 por mês. Vamos fazer um cálculo aqui. Dá 2.400. Então, vamos fazer uma simulação, tá? Esse é o nosso DRE gerencial realizado, que é o que aconteceu no ano passado. Mas vamos fazer uma simulação aqui em outra aba, onde a gente possa alterar esses valores, tá? Então, por exemplo, se eu cortasse o gasto com rádio, que deu 2.400, eu vou colocar um igualzinho aqui e vou fazer essa análise. Bom, então, se eu fizesse isso, eu teria apenas R$ 800 de gasto com publicidade e propaganda.
Olha só, aumentou aqui o meu caixa para 7.366. Quem sabe agora eu consigo investir um pouco na minha empresa. Vamos colocar aqui de investimento uns 2.300, tá? Então, nesse investimento aqui, vamos dizer que você achou outro formato de propaganda e publicidade que vai te trazer um retorno maior, talvez. Então, você faz uma estima, né? Faz uma projeção de quanto vai te trazer, vai lá e reinveste esse dinheiro em outro lugar. Então, por isso que é importante você analisar o DRI, para você trazer um investimento que não esteja te trazendo tanto retorno e vai transformar num investimento que talvez te trará um retorno melhor. Além disso, vamos dar uma olhada aqui. O nosso aluguel é 2.500, ele equivale a 3% do nosso faturamento. Não está tão alto, mas eu estou vendo aqui que o meu Prolabore ele está um pouco ultrapassado. Ele está consumindo 30% do meu faturamento. Será que eu realmente preciso desse Prolabore nesse momento? Porque nesse momento, olhando para a nossa empresa, para o tamanho dela, ela não tem condições de me pagar tudo isso de salário. Então, vamos tentar reduzir um pouquinho, pelo menos nesse ano, para ver se a gente consegue fazer o dinheiro sobrar e reinvestir esse dinheiro que está sobrando, tá? Vamos fazer uma simulação de R$ 1.500. A gente já aumenta o nosso caixa lá para R$ 11.000. Olha só que importante a gente fazer essa análise. E talvez para você seja até melhor você pegar um Prolabore menor e lá no final do ano fazer uma retirada maior, né? Então, é esse tipo de análise e avaliação que você precisa fazer na tua empresa, tá? Nesse DRE aqui simulado, a gente vai fazer projeção de DRE, vamos colocar aqui que seria para 2020, tá? Então, faça uma projeção aqui de como você gostaria que o resultado fosse no final do ano e estipula isso como meta. E, principalmente, pega essas despesas fixas aqui e estipula elas como um teto de gastos para você não ultrapassar esse limite aqui. E assim você consegue permanecer dentro daquilo que você já tem estipulado e vai acompanhando mensalmente se você não ultrapassou nada para não ter nenhum problema no futuro, tá? Nenhum imprevisto, alguma coisa inesperada, tá? Além disso, olha só, comissões. Será que eu consigo cortar essas comissões? Esse meu representante realmente está me trazendo boas vendas? Então, vai lá e faz um levantamento. Quanto do meu representante foi desse total aqui? Ah, ele vendeu desses 79 aqui, ele vendeu 9.000. 9.000 não é nem perto daquilo que você precisa que ele venda, né? Então, tenta cortar, vamos tentar renegociar ou tira ele da tua lista, desfaz contrato, alguma coisa assim, tá? Então, vamos reduzir esse gasto aqui com comissões e vamos colocar para R$ 1.000. Aqui a gente consegue ter uma boa diferença também de gasto com comissões. Esse desconto incondicional, por que ele está existindo na minha empresa? Eu não estou conseguindo mostrar para o meu cliente o valor que o meu produto tem e aí eu tenho que ficar dando desconto para ele? Então, como que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer para demonstrar para o meu cliente o real valor que o meu produto tem? Vamos trocar, então, vamos tentar achar uma forma de mostrar esse valor para o meu cliente. Vem aqui e simula que você quer atingir no máximo de desconto para o teu cliente de R$ 1.500, tá? Tô chutando aqui, pessoal. Olha só a diferença que já traz para o nosso caixa. E olha só o quão importante é você conseguir olhar para o teu DRE e que ele esteja 100% correto para você estar fazendo isso, tá? Além disso, o custo da minha mercadoria vendida, eu tenho como procurar um fornecedor mais barato, talvez, que não interfira muito na qualidade do meu produto? Então, façam pesquisas, façam orçamentos com os teus fornecedores e tentem descobrir isso da melhor maneira possível, tá? E é isso aí, tá, pessoal? No geral, o DRE ele funciona dessa maneira. Agora eu vou mostrar para vocês a planilha que eu tenho dentro do meu curso do MEI Fora da Caixa. E aqui é o seguinte, pessoal, não se assustem, é uma planilha bem mais detalhada, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui o nosso controle de caixa, olha só. Aqui a gente tem o status da despesa, se ela está atrasada ou é para receber ou pagar hoje, tá? Aqui a gente tem a data de lançamento, se é despesa, para quem eu estou pagando, a categoria e o valor a pagar. Nesse caso aqui eu estou só fazendo uma projeção. Se eu quiser, eu posso já colocar aqui o pagamento realizado e aqui vai desaparecer o meu pagamento que estava atrasado, tá? Aqui eu também posso destinar a origem
do meu caixa. Se eu pago as minhas contas no Sicredi, por exemplo, ele vai vir para cá e vai trazer o total do Sicredi nesse momento, tá? A mesma coisa aqui para a nossa receita. Se eu colocar Sicredi, ele vai alterando aqui o saldo da conta a pagar. E isso é bem bacana para você conferir o teu saldo final do dia, da semana ou do mês, conforme preferir. Mas qual é a sacada principal dessa planilha aqui? Conforme você vai fazendo os lançamentos aqui no controle de caixa, que é o nosso livro diário, você vai trazendo, aliás, a planilha vai trazendo automaticamente aqui para o nosso DRE gerencial já realizado. Olha só. Então, aqui ele já está trazendo o total da minha receita com consultoria. Se eu trocar aqui e colocar para R$1.000 de entrada, aqui ele já vai alterar para R$1.000. Então, esse caso aqui era só para exemplificar para vocês o tipo de planilha que é o ideal vocês utilizarem. Por quê? Porque conforme você vai realizando os lançamentos todos os dias, você já vai ter um parecer aqui no teu DRE de quanto está indo a tua empresa, de como ela está se saindo nesse ano. Então, aqui é onde vai trazer a facilidade e a praticidade de você utilizar uma planilha automatizada, tá? Essa planilha aqui ela é exclusiva dos alunos do meu curso do MEI Fora da Caixa, e eu não tenho esse curso com turmas abertas todos os dias, mas quando eu abrir turma, provavelmente vocês saberão, porque eu vou estar postando por aqui no canal, tá? E é isso aí, tá, pessoal? Se você ficou com qualquer dúvida sobre DRE, deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo se você gostou dessa aula. Se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho, que assim você recebe todas as informações aqui de novos vídeos, tá? Assim o YouTube também entende que esse conteúdo é bacana, é importante para outras pessoas e ele distribui melhor essas informações, tá? Isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal e atingir todos os MEIs do Brasil. Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.